Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Minas, de Uberaba, do Brasil e do mundo. Aqui é o professor Christian e esse é o podcast do projeto Se Liga no Laço. No episódio de hoje, mais um tema relevante: o Junho Violeta e o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho. Então, desde já eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like, comentar e compartilhar à vontade. Mas agora, pensem aí. Vocês conhecem os direitos dos idosos? Sabem que existe um Estatuto do Idoso? E, afinal de contas, vocês conseguem reconhecer quando uma violência está sendo praticada contra uma pessoa idosa? E se conseguem identificar, sabem como denunciar? Pois é, poucos de nós paramos para pensar nisso. E é por esse motivo que o conteúdo de hoje é tão importante. Por isso, eu convidei uma profissional super conceituada, a psicóloga Beatriz Ribeiro Hendricks, especialista em saúde coletiva pela USP, trabalhadora do SUAS e funcionária pública há 10 anos na Secretaria de Desenvolvimento Social de Uberaba. Atualmente, ela está lotada no Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS, e vai conversar com a gente sobre um tema polêmico: a institucionalização da pessoa idosa. Além dela, está de volta o Felipe Vaz. E fazendo a sua estreia, minha amiga Inara Tertuliano de Brito, aluna do terceirão aqui do Minas. Como sempre, nós teremos nossas dicas de cinema, literatura e música. Lembrando que todas as indicações vão estar fixadas na descrição do vídeo, ok? Aliás, alguém aí sabe o que é terceira idade? Será que existe a primeira e a segunda idade? Bom, quem quiser descobrir vai ter que ficar com a gente até o final, porque já está começando mais um podcast Se Liga no Laço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Vaz e estou mais uma vez com vocês. Hoje vamos conversar sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra o Idoso e a campanha do Junho Violeta. A data surgiu a partir da mobilização do terceiro setor, em especial do INPEA, Rede Internacional de Prevenção ao Abuso de Idosos, fundada em 1997, nos Estados Unidos. Em 2006, a ONU determinou que 15 de junho seria o Dia Mundial de Sensibilização e alerta pela causa de violência contra a pessoa idosa. Porém, a data só foi reconhecida em 2011, quando começou a campanha do Junho Violeta. Mas afinal, quando a pessoa pode ser considerada idosa? Olha só, segundo a Constituição Federal, idosa é a pessoa acima de 65 anos. Mas, em 2003, foi aprovada a Lei número 10.741, mais conhecida como Estatuto do Idoso. Pois é, pessoal, assim como existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, também temos o Estatuto do Idoso. E lá no artigo 1 está escrito que, abre aspas, idosos são todas as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Fecha aspas. E por acaso, vocês sabem como surgiu o termo terceira idade? Não? Então se liga aí. Ele foi criado pelo francês Jean-Auguste Huet, em 1951, num de seus pronunciamentos na Assembleia Municipal de Paris, ao defender os direitos das pessoas aposentadas. Jean disse que elas estavam vivendo uma fase chamada de terceira idade. A expressão se popularizou, pois naquela época a Europa estava sendo reconstruída após a Segunda Guerra Mundial e precisava de ações voltadas para pessoas com mais de 60 anos, cujo rendimento não cobria sequer suas despesas básicas. De acordo com a OMS, a terceira idade começa aos 60 anos
nos países em desenvolvimento e aos 65 anos, nos países desenvolvidos. Atualmente, os geriatras consideram, sobre o ponto de vista biológico, a seguinte divisão. A primeira idade começa de 0 a 20 anos. A segunda idade, de 21 a 49. A terceira idade, de 50 a 77. E a quarta idade, a partir dos 78 anos. Ou seja, existe sim uma primeira, segunda, terceira e até uma quarta idade. Mas calma lá, nem sempre a idade cronológica corresponde com a idade biológica e social da pessoa. O processo de envelhecimento acontece também na esfera psicológica, social e econômica. E está ligado a fatores vivenciados em fases anteriores da vida. Por exemplo, experiências no trabalho, na escola, na família e etc. Então, qual é a forma mais adequada para nos referirmos às pessoas que já passaram dos 60 anos? Para responder essa pergunta, vamos ver o que diz a doutora em psicologia, pedagoga e escritora Anita Liberalesso Neri. Abre aspas. Eu acho que podemos chamar de idosos mesmo. A expressão terceira idade é um eufemismo. Ela foi inventada porque as pessoas rejeitam o nome velho ou idoso. Então, resolveram que terceira idade é mais bonito, o que denota tanto preconceito quanto outros nomes, como bela idade e maior idade. A crítica que eu faço sobre a invenção da expressão terceira idade é que esconde a negação da velhice e rejeição dos idosos. Além disso, junto com a nova denominação, são disseminadas falsas crenças sobre a velhice, apontada como fase que pode ser evitada. Fecha aspas. Pois é, galera. Aposto que vocês nunca tinham analisado a questão dessa forma. Por isso, temos que estar sempre bem informados. Então, muita atenção. Os últimos dados do IBGE revelam que o número de idosos no Brasil dobrou nos últimos 20 anos, passando de 15,2 milhões para 33 milhões de pessoas. As projeções indicam que até 2070 teremos 75,3 milhões de idosos, o que corresponde a 37,8% da população. Além disso, a expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos, em média. E se essa tendência se mantiver, em 2030 seremos a quinta população mais idosa do mundo. Galera, temos que ligar nosso sinal de alerta, pois estamos diante de uma nova realidade. Isso nos leva a duas questões. A primeira, é preciso tratar com respeito as pessoas idosas. E a segunda, é fundamental conhecer os direitos dessas pessoas. Pensando nisso, nós fizemos uma lista para vocês. Anotem aí. O primeiro direito é o benefício de prestação continuada, o BBC. Ele corresponde a um salário mínimo e é destinado para quem tem mais de 65 anos e não consegue se sustentar por conta própria. O BBC pode ser solicitado diretamente pelo telefone 135 ou no aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Outra coisa que muita gente não sabe é que os idosos podem receber pensão dos filhos. Para isso, ele deve comprovar que não consegue suprir suas necessidades básicas. Para formalizar o pedido, basta procurar a Defensoria Pública de sua cidade, que conta com advogados para ajudar de forma gratuita. A pessoa idosa tem direito a atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde e outros órgãos públicos. E não é só isso. De acordo com o artigo 3 do Estatuto do Idoso, essa prioridade vale também para órgãos privados. Outra coisa que quase ninguém sabe é que maiores de 80 anos têm super prioridade. Além disso, aqueles que não podem se locomover têm direito a atendimento domiciliar. O próximo direito é bem conhecido, é a gratuidade no transporte público, a partir de 65 anos. Para isto, basta a pessoa apresentar um documento comprovando a idade. Medicamentos gratuitos pelo SUS. E atenção, não são apenas remédios, viu? A lei garante o fornecimento de fraldas geriátricas, próteses ortéses e recursos para tratamento, habilitação ou reabilitação. Para conseguir medicamentos de graça, procure uma farmácia credenciada ao programa Farmácia Popular. E para saber a lista de remédios gratuitos, basta consultar Rename.
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, disponível no site do Ministério da Saúde. Mas contem aí nos comentários, vocês sabiam de todos esses benefícios? Acho que não, né? Por isso, eu tenho certeza que nós já estamos merecendo seu like e sua inscrição no canal. E por favor, galera, não guarde essas informações só para você. Podem espalhar para todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Mas fiquem com a gente, porque daqui a pouquinho vamos ter a participação da nossa convidada especial, a psicóloga Beatriz Ribeiro. Mas agora está chegando minha colega aqui do Minas Gerais, a Inara Tertuliano. Ela vai falar das violências praticadas contra pessoas idosas e como denunciar esses crimes. Então continue com a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Inara e estou fazendo minha estreia no podcast. Então vamos juntos aprender um pouquinho mais sobre este tema? Como vocês viram, muitos avanços foram alcançados, mas infelizmente a violência contra os idosos continua aumentando. E pior, as estatísticas não refletem a totalidade dos casos. Para vocês terem uma ideia, só nos primeiros 3 meses de 2024, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou quase 43 mil denúncias. Isto porque grande parte dos casos não chegam a ser contabilizados, simplesmente porque não foram denunciados. Então, galera, é fundamental conhecer os tipos de violência. Para facilitar, nós vamos explicar cada uma delas. Preparados? Lápis e papel na mão. Vamos começar falando da violência física. Ela é caracterizada pelo uso da força, geralmente para obrigar o idoso a fazer algo, ou como punição, só que às vezes as agressões não deixam marcas. Entretanto, este tipo de violência gera dor física, e em casos extremos, pode levar a pessoa à morte. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, basta ver que entre janeiro e maio de 2023, o Disque 100 registrou 129.500 casos, o que corresponde a um aumento de 106% em relação a 2022. Violência sexual é a prática de atos visando a satisfação sexual do abusador, sem o consentimento do idoso, ou quando ele não é capaz de manifestar sua concordância. Mulheres idosas com limitações físicas, doenças neurológicas ou psiquiátricas, como Alzheimer, são as principais vítimas. Mas o pior é que muitos abusos são praticados por membros da família. Negligência e abandono é quando os responsáveis não zelam pela saúde física e emocional do idoso. Desleixo com a higiene, deixar de dar um medicamento, não levar a uma consulta, ou seja, ações ou omissões que geram prejuízos ao bem-estar físico e psicológico da pessoa. É importante a gente ressaltar que a negligência também pode acontecer nas ILPIs, ou seja, nas instituições de longa permanência de idosos. Isso mesmo, aquelas que até algum tempo atrás a gente chamava de asilos. Agora, o abandono é a forma extrema de negligência. Acontece quando há omissões dos familiares ou responsáveis de prestarem socorro a um idoso que precisa de proteção. E atenção, a situação atual é gravíssima. De 2022 a 2023, houve um aumento de 855% no número de denúncias desse tipo. Sim, galera, eu não me enganei. Eu disse 855%. Violência financeira ou patrimonial. É outro tipo de violência muito comum. Só no primeiro semestre de 2024 foram contabilizados mais de 24 mil casos. Consiste na apropriação indevida de bens ou valores. Por exemplo, alterações no testamento, antecipação de herança, venda de bens móveis e imóveis, contratação de empréstimos, indução ou coação para assinar documentos ou procurações. Ela pode ser praticada tanto por familiares, estelionatários e até mesmo pelo crime organizado. Mas não é só isto. Destruir, perder ou reter de forma intencional documentos pessoais, cartões de banco, objetos como celulares ou instrumentos de trabalho
também se enquadram neste tipo de violência. E por último, nós vamos falar da violência psicológica. É aquela que causa sofrimento emocional e danos na autoestima. Insultos, agressões verbais, humilhações, ameaças, discriminação, punições e menosprezo. Também inclui o afastamento do convívio social ou familiar e restrição à liberdade de expressão. Agora, atenção redobrada. Nós vamos te ajudar a identificar cada um dos tipos de violência. Nos casos de abusos físicos e sexuais, a gente deve observar o corpo do idoso, à procura de cortes, manchas, feridas, membros quebrados, sangramento vaginal ou anal. Ficar atento também para roupas íntimas rasgadas ou com manchas de sangue. Nestes casos, o idoso pode ficar mais agressivo, ou ao contrário, mais tímido, e até mesmo com medo de ser tocado, despido ou se negar a tomar banho. Nos casos de negligência, a atenção tem que se voltar também para o ambiente em que vive a pessoa idosa. Por exemplo, casa suja, com cheiro de urina ou fezes, água, luz ou telefone cortados, geladeira vazia ou com alimentos estragados. Além disso, é preciso checar sinais de desidratação ou desnutrição, cabelo por lavar, odores corporais, roupa suja, lençóis e toalhas de banho por trocar, ou se o idoso está sempre vestido com a mesma roupa. Atenção também para a queixa de objetos pessoais sumidos, como celulares, óculos, aparelho auditivo, bengalas, dentaduras. Até agora tudo certo, né? Nem é tão difícil assim perceber quando alguma coisa está errada, não é mesmo? Mas e quando a violência é psicológica? Neste caso, a pessoa pode passar a agir de modo diferente e se recusar a participar de atividades e de fazer coisas que ele sempre gostou, ou demonstrar medo dos seus cuidadores, nervosismo, ansiedade, chorar sem motivo aparente, não querer ficar sozinho e implorar que a pessoa não vá embora depois de uma visita. O idoso pode ficar mais calado ou dar explicações duvidosas quando perguntado se está bem. Às vezes, pode demonstrar apenas uma tristeza no olhar, desânimo, falta de apetite, o que pode ser considerado normal, mas no fundo, mascarar situações de abuso. Galera, eu tenho certeza que agora vocês entenderam a importância de ajudar a combater esses crimes, até porque raramente o idoso formaliza uma denúncia. Muitas vezes ele não tem nem ideia de que está sendo alvo de violência, pois não sabe bem sobre seus direitos. Pode ser também que ele esteja sofrendo uma perda de memória. Há situações em que ele vive isolado, dificultando o contato com pessoas que poderiam ajudá-lo. Também é bastante comum que ele tenha medo de sofrer represálias se fizer uma denúncia. E é aí que se torna fundamental a colaboração de cada um de nós. Se você tem conhecimento de alguma situação de abuso, violência, ou percebeu sinais de que isso possa estar acontecendo, não dê bobeira, denuncie. O principal canal é o Disque 100. A ligação é gratuita. O Disque 100 funciona 24 horas por dia, inclusive no final de semana. E fique tranquilo, pois você pode fazer uma denúncia anônima. Para facilitar ainda mais, agora existe um número de WhatsApp. Anotem aí, 61 9 96 11 0100. Por ele, você pode enviar mensagens de texto, áudios, fotos e etc. Anotaram o número? Não? Então eu vou repetir. 61 9 96 11 0100. Quem mora em Uberaba tem mais uma opção. Entrar em contato com o CREAS no 3317 1500. Lembrando que todas as denúncias são sigilosas. Além disso, por este mesmo número,
Você pode mandar mensagens de texto ou áudio, pois ele também é o WhatsApp. Decoraram? Não? Então vamos lá. 33 17 1500. E é isso, pessoal. Eu vou me despedindo. Curti muito conversar com vocês e participar do podcast. Mas não saiam daí, porque a nossa convidada especial, a psicóloga Beatriz Ribeiro, já está com a gente. E logo depois vai estar de volta o professor Christian, com a dica do mês. Valeu, galera, e até a próxima! Oi, pessoal. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, professor Christian Vicente. Hoje vim falar de um tema que eu acho muito importante, que é a institucionalização de pessoas idosas. Bom, então, para começar a trazer algumas reflexões e contribuir com essas discussões, eu gostaria de trazer uma pergunta que frequentemente ela é feita. A institucionalização de pessoas idosas, ela é boa? Ela é ruim? Bom, eu acho que a priori a gente não consegue responder essa pergunta. Por quê? Quando a gente fala de institucionalização, nós estamos falando de pessoas com histórias, com expectativas sobre o seu próprio processo de envelhecimento, com potencialidades, com fragilidades. Enfim, essas pessoas têm uma história de vida. Às vezes, ela tem vínculos familiares fortalecidos. Às vezes, ela não tem familiares. Às vezes, esses vínculos também foram fragilizados durante a vida, durante a trajetória dessa família. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que cada pessoa tem suas potencialidades, suas fragilidades. Então, nós devemos considerar, quando a gente trata de institucionalização, todos esses aspectos. Bom, inclusive, quando a gente fala sobre a legislação, nós temos, por exemplo, lá no Estatuto da Pessoa Idosa, que também traz sobre esse aspecto da institucionalização. Então, nós temos o lado da lei que traz a legislação como uma medida extrema, ou seja, a institucionalização ela deve ser realizada após quando cessadas outras intervenções possíveis. Então, agora, enquanto rede, eu faço parte do CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Nós atendemos pessoas idosas em situação de violação de direitos. Então, enquanto rede, eu gostaria de me posicionar e de explicar um pouquinho para vocês como vem acontecendo a institucionalização no município, alguns aspectos que nós consideramos como critérios para que a institucionalização de fato seja promovida, efetivada. Então, eu gostaria de começar contando para vocês que nós, enquanto CREAS, sempre que recebemos a solicitação de um atendimento de uma pessoa idosa, nós vamos atuar em rede, Nós temos a necessidade de atuar em rede porque geralmente os problemas, as questões, são muito complexas quando a gente fala de atendimento à pessoa idosa. E nós atendemos em rede, alinhando estratégias, inclusive junto a outras secretarias. Temos a Secretaria Municipal de Saúde, através aí de suas diversas diretorias. Nós temos a Atenção Básica em Saúde, que sempre está junto conosco, discutindo, alinhando estratégias. Temos também a Atenção Psicossocial, que também é muito importante dentro dessa rede. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a institucionalização ela não vai acontecer a princípio, porque nós tentamos esgotar todas as possibilidades. No entanto, há casos, sim, muito extremos. Há casos que nós não conseguimos tomar outras medidas em rede
anteriormente a uma institucionalização. Por exemplo, para deixar mais claro, uma pessoa idosa completamente abandonada, né? Às vezes sem nenhuma condição de, vamos dizer, de autocuidado e nem mesmo condições de saúde mental, ou essa pessoa numa condição de demência e que não consegue, inclusive às vezes, nem nos dizer se ela possui uma família, se ela possui algum vínculo comunitário. Enfim, há situações extremíssimas, sim, que nós não conseguimos fazer um trabalho a priori. Outro aspecto que eu gostaria de trazer para vocês também em relação à institucionalização, que nós temos recebido frequentemente também este tipo de solicitação, diz respeito a pessoas idosas que vivem com seus familiares, e esses familiares são pessoas disponíveis tanto, vamos dizer, internamente quanto externamente em dar os cuidados. O que isso significa? São pessoas que têm vínculos, que têm o desejo, o interesse de cuidar de seus familiares. Só que o que acontece? Com o aumento, né, aí da vida, né, as pessoas estão vivendo mais, mas nem sempre a qualidade de vida tem acompanhado essa longevidade. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela está numa situação de dependência muito alta. Às vezes ela é acamada, ou às vezes não está acamada, mas está com algum tipo de demência, algum comprometimento de saúde mental muito grave. E o que acontece? Ela precisa de cuidados interruptamente. E esses familiares, eles não conseguem sair para os seus trabalhos, porque geralmente precisam trabalhar para sustentar suas famílias e, ao mesmo tempo, oferecer cuidados interruptamente para essas pessoas idosas. Então, nós temos recebido também pessoas, familiares, solicitando acolhimento institucional para seus pais, enfim, avós ou outros familiares, mencionando que eles não têm condições de oferecer os cuidados interruptamente em função de necessitarem estar também inserido em suas atividades laborais e não poderem deixar essas pessoas sozinhas em casas, devido ao risco, devido a necessitarem ali de que tudo seja feito por terceiros, enfim, a alimentação, a higiene pessoal, né? Então, é um outro lado que eu acho que a gente tem que começar também a pensar com muito zelo. Por quê? Porque a população está envelhecendo, né? Temos aí estatísticas, né, apontando sobre esse aspecto. Mas, por outro lado, como que essa população está envelhecendo, né? Acho que é muito relevante esse aspecto para as políticas públicas, né? Bom, pessoal, então agora eu gostaria de falar um pouquinho também sobre um outro lado. Após acontecer uma institucionalização, bom, essa pessoa idosa continua com seus desejos, com seus interesses, e é muito importante o respeito a isso após uma institucionalização. Olhar esses aspectos com cuidado, para que essa pessoa continue tendo seus direitos. Por exemplo, uma pessoa idosa que ela gosta de participar, por exemplo, de alguma atividade ligada a algum tipo de religião, que ela tenha a oportunidade de continuar participando, ou se ela, por exemplo, tem muitos amigos na comunidade onde ela vivia anteriormente,
que ela continue mantendo a convivência com esses amigos, que de fato vai ser importante, inclusive para essa adaptação dela nessa instituição, que agora é tão diferente de tudo que ela viveu até esse momento. E sobre isso, eu gostaria de trazer para vocês que nós temos um projeto, chama Projeto Voz da Experiência. Esse projeto veio no ano de 2017 pela necessidade de discussão de assuntos pertinentes à institucionalização, a como essas pessoas estão vivendo, e a gente percebe que geralmente os problemas que surgem são geralmente comuns. Então, dentro desse projeto, nós discutimos aspectos de saúde, de cultura, de lazer, enfim, diversos aspectos sobre a vida das pessoas vivendo em uma instituição. E o que eu gostaria de ressaltar nesse momento é que nós estamos numa fase que a gente também tem discutido frequentemente sobre a importância da convivência comunitária das pessoas acolhidas em instituição. E, inclusive, às vezes as pessoas ficam até surpresas quando a gente traz alguns aspectos dessa convivência comunitária. Então, eu queria contar para vocês que nós estamos com uma parceria com um órgão ligado à cultura, lazer, né? E as pessoas idosas, elas estão tendo a oportunidade de frequentar um teatro na cidade e participar de shows. Então, quando tem algum show, né, esse nosso parceiro disponibiliza alguns ingressos para as pessoas acolhidas e essas pessoas apontam: eu gostaria de participar desse show ou eu não gostaria. E as equipes das instituições acompanham nesses shows, entre outros eventos. Então eu trouxe esse lado porque eu gostaria assim, de ressaltar que as pessoas acolhidas, elas continuam mantendo seus interesses, seus desejos, e a gente favorecer esse lado da convivência comunitária é importante para toda a sociedade. Então eu gostaria de pedir que vocês olhem com carinho sobre esse aspecto, entendam que o acolhimento institucional ele é uma medida extrema, mas às vezes necessária, que cada caso deve ser olhado, discutido, estudado, junto às pessoas, tanto da família, quando essa pessoa idosa tem familiares, junto a essa pessoa idosa, quando ela tem condições de participar dessas discussões, e junto à rede também. A rede sempre junto, sempre tentando alinhar estratégias para o atendimento das pessoas idosas, com certeza vai favorecer que as medidas, as estratégias tomadas sejam com uma qualidade e sejam de fato melhores para a vida dessa pessoa idosa. Então, acho que por hora eu trouxe alguns aspectos, tanto dessa institucionalização de pessoas idosas, quanto da vida pós-institucionalização, aí de uma maneira breve, mas acho que são reflexões que a gente pode começar a ter com mais frequência, porque esse assunto é um assunto muito pertinente, né? A gente vê o envelhecimento presente, as pessoas estão aí, né, envelhecendo, e a gente tem que tratar desse envelhecimento também pensando na qualidade de vida dessas pessoas. Então, um abraço e obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, minha querida amiga Beatriz. Mesmo com tantas atribuições no seu dia a dia, você tirou um tempinho para participar do nosso podcast e ajudar a gente nessa causa tão importante. Foi uma verdadeira honra ter você aqui. Muito obrigado. E agora vamos direto para as nossas tradicionais dicas.
A primeira é o documentário brasileiro Direito do Idoso, Respeito Não Tem Idade, disponível no YouTube. Em apenas 15 minutos, o curta aborda a conscientização e o combate à violência contra os idosos. E agora, preparem os lencinhos. O filme Amour, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes e ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2013. Ele retrata o casal Anne e Georges lidando com a velhice e a doença, praticamente isolados em um apartamento. Anne, vítima de AVC, é cuidada pelo marido. Na visão do diretor Michael Haneke, é na adversidade que o amor é posto em prova. Um filme magnífico e, acima de tudo, uma lição de vida e humanidade. E a nossa dica de leitura é De Volta ao Começo, uma jornada pelo envelhecimento. A obra trata de forma leve e instigante a questão do envelhecimento. Baseada nas experiências e pesquisas do autor, apresenta formas saudáveis de como lidar com a saúde física, emocional, social e financeira. Ney Messias Júnior é especialista em gerontologia e professor de educação física. No livro, ele diz, abre aspas, o envelhecer acorda conosco todos os dias. Desde o primeiro suspiro que damos, nascemos e no instante seguinte já estamos mais velhos. Acolher o envelhecimento é aceitar a finitude de todas as coisas, é abraçar a impermanência e entender que tudo é passageiro. E para você que sempre acompanha nossas dicas musicais, aqui vai uma pérola. Envelhecer, escrita por Arnaldo Antunes. Já no primeiro verso ele canta: a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo, os cabelos vão caindo para a cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Ser eternamente adolescente, nada é mais demodê. Com os ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer. Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender. Infelizmente ou infelizmente, sempre o tempo vai correr. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Show de bola, não é mesmo? Bom, agora, para finalizar esse episódio, eu quero propor uma reflexão. Todos nós, a não ser que a gente morra antes, vamos um dia chegar à velhice, não é mesmo? Ou vocês estavam pensando que iam continuar jovenzinhos e bonitinhos para sempre? Então, é preciso, antes de tudo, pôr em prática o respeito. Até porque a discriminação contra o idoso, o etarismo, é crime. E eu aposto que vocês não querem se comportar como aquelas 3 estudantes de engenharia da cidade de Bauru. Lembram que lá em 2023 elas disseram que uma aluna de 40 anos já devia ter se aposentado e que ela não sabia nem o que era o Google? Pois é, eu também acho que vocês nunca vão agir como aqueles empresários que na hora de demitir alguém não pensam 2 vezes em mandar embora justamente o idoso? Ou ainda, como aquelas pessoas que fingem não ver a pessoa idosa e deixam de ceder um assento para ele no transporte coletivo? Gente, se liga aí, o tempo passa rápido. Logo, logo vocês vão ver que já não são mais os mesmos. E quando perceberem, já vão ter chegado aos 60. Por isso, vamos ter mais empatia, mais paciência. Ah, e se souberem de algum caso de violência contra um idoso, façam uma denúncia. Daqui a alguns anos, a vítima pode muito bem ser você. Então, ajude a proteger, denuncie,
Disque 100.